Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Olá a todos que nos acompanham, nós estamos em pleno Pentecostes, sejam todos muito bem-vindos. Toda a família carismática católica da Diocese de Franca, eu sou o Padre Helder, Padre Salvista com a graça de Deus, e a Renovação Carismática me chamou para poder juntos partilharmos e mergulharmos na Palavra de Deus que nos promete um novo Pentecostes. Por isso, sejam bem-vindos, vamos cantar juntos, invocando o Espírito Santo de amor. Vem, Espírito Santo. Língua de fogo, a promessa de Atos dos Apóstolos, vem Espírito de amor, já vai abrindo seu coração, meu irmão, minha irmã, essa pregação promete, Deus tem promessas de amor para nós, como em Pentecostes. Clamaremos, vamos pedindo juntos, enviai, Teu Santo Espírito, Senhor, renovai a face da terra, Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no canal no YouTube da Renovação Carismática Católica da Diocese de Franca. Sejam bem-vindos. Nós estamos em tempos difíceis. Queríamos nós estar num local arejado, enorme, para juntos clamarmos o Espírito Santo. Só que cada um está na sua casa. E isso também é profético, porque casas e mais casas em Atos dos Apóstolos foram batizadas no Espírito Santo. Como eu dizia, eu sou o Padre Helder, estou como assessor eclesiástico da RCC da Diocese de Franca, e o tema que me foi proposto é o tema Batismo no Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que nos acompanham por esse canal já foram batizados no Espírito Santo. Segundo a inspiração do Senhor para esta hora, hoje nós temos que falar sobre esse tema de maneira um pouco diferente. Sejamos honestos, todos nós, ou a maioria de nós, já conhecemos essa graça. A maioria certamente já acompanhou esse encontro de Pentecostes com os temas que são próprios do Seminário de Vida do Espírito, da experiência de oração. E aqui nós já estamos concluindo esta maravilha do Senhor. O tema para esse momento nosso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Mas antes, eu gostaria de dedicar pouquíssimos minutos para recordar aquilo que é básico da nossa fé carismática, básico daquilo que nós entendemos já no grupo de oração. Já proclamamos o senhorio de Jesus, já redescobrimos o valor da nossa fé, a importância da conversão. No entanto, quando nós nos despedimos do Evangelho de São Lucas, nos seus finaizinhos, e entramos em Atos dos Apóstolos, o que nós vemos? Nós vemos a promessa de Jesus para nós.
Padre, e que esquema básico é esse? Primeiro esquema, Jesus vai se despedindo dos apóstolos. Exatamente no último final de semana, nós celebramos a Ascensão do Senhor. Então, Jesus, ao se despedir dos seus amigos, dos seus íntimos, para subir ao Pai, Jesus diz o que para os apóstolos? Esperem em Jerusalém. Esperem, porque eu, dentro de poucos dias, enviarei sobre vós a graça do Espírito Santo. Eu virei em glória, mas enquanto isso vocês serão amparados pelo Espírito Santo. É o que está na palavra do Senhor. Quando viramos a página, então a gente vê que as maravilhas de Deus não param por aí. Depois da ascensão do Senhor, está em Atos 1, Jesus tinha deixado claro a sua promessa. Eles chegaram para o Senhor e perguntaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Quanto à instauração da realeza de Israel, o Senhor disse: espera, ainda não é o momento, é o Pai que sabe em sua autoridade. O versículo 8 do primeiro capítulo de Atos, então faz toda a diferença. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria, e até os confins da terra. Então, aquilo que é básico é permanecer em Jerusalém. Jerusalém para nós é a igreja, porque a igreja é a ponte, a igreja é a casa dos irmãos, a igreja é o templo do Espírito. Então, em igreja, recebereis a força do Espírito. A força é aquilo que vem de Deus, e o testemunho é aquilo que nós damos a Ele. O testemunho carismático, o testemunho vivo, é a consequência daqueles que recebem do alto essa força, essa potência. Este é o primeiro elemento daquilo que nós classicamente chamamos de a pregação sobre o novo Pentecostes. Esperar em Jerusalém, que significa a casa de Deus, que é a igreja, o templo do Espírito, e preparar o nosso coração para sermos testemunhas. Fogo, testemunha, missão, força, potência, já está no vocabulário daqueles que se preparam entre a ascensão e o Pentecostes para receber o batismo no Espírito Santo. Nós andamos mais um pouquinho, mais para frente. O grupo dos apóstolos está reunido com Maria. Nesse relato eles estão no cenáculo, nós já bem o conhecemos. Estão todos os apóstolos. 3 elementos nós colocamos nesta pregação como essenciais se eu e você queremos atualizar essa experiência profunda do batismo no Espírito. Primeiro, está no versículo 14. Todos esses unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, nesse versículo, as condições para a recepção desta graça do Senhor são unanimidade. Se nós cortamos essa palavra uno e ânima, uno, unidade, ânima vem de alma, unanimidade, uma só alma, um só desejo. Aqui eu já abro um parênteses. Eu não sei se você está sozinho, acompanhando no seu celular, se você conseguiu projetar essa imagem para a tela da sua casa, se você está com a sua família ou com alguns membros do seu grupo de oração. Mas, no entanto, essa unanimidade ela é essencial para nós. Aqui nós já vamos descartando toda e qualquer semente de egoísmo, como se o desígnio desse batismo no Espírito para nossas vidas fosse simplesmente uma experiência individual.
eu preciso para atender os meus gostos pessoais, as minhas necessidades pessoais somente. Não, temos que ampliar. É preciso unanimidade, porque ao mesmo tempo que você está aí nessa tela, desejando o novo Pentecostes, existem muitos carismáticos, existem muitos irmãos e irmãs em outras casas, em outras telas, fazendo a mesma oração, a mesma intercessão. Eu quero dizer para você, você não está sozinho. Se a marca do teu coração nesse exato momento é a marca da solidão, do desânimo, esta palavra já inscreve um fogo novo no nosso coração. Unanimidade. A alma vem de ânimos, ânima. E unanimidade porque nós não estamos sozinhos. Nós somos um corpo místico. Nós somos a igreja católica. Nós somos a família carismática. Primeira condição, unanimidade. Segunda condição, perseverança na oração. Temos que perseverar, temos que ser persistentes. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que ao longo de todo esse encontro de Pentecostes, ou se não, de repente você caiu de paraquedas nesta pregação especial, é importante que eu e você tenhamos objetivos claros. Eu estou aqui na sua frente. Na minha frente existe um celular que está gravando esse momento. No entanto, esta mensagem não para no Padre Helder. Atrás do Padre, o que você enxerga? Estamos aqui diante da representação do Cristo crucificado, Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, São José e o próprio Senhor no Santíssimo Sacramento. Exatamente porque a perseverança na oração nos leva não para uma experiência com uma pessoa, com uma coisa, mas nos leva ao objetivo principal, que é uma experiência profunda com Jesus vivo e ressuscitado. Amém? Vivo e ressuscitado, porque Ele está no meio de nós. E o terceiro elemento, eles estavam com Maria, a mãe de Jesus. Ela preside o cenáculo, é ela que está intercedendo para que a efusão do Espírito Santo aconteça. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você já conhece, quem é de grupo de oração conhece essa passagem. Eu tenho que ser um pouco superficial, no bom sentido, passar por cima, porque o que o Senhor tem para nós é um outro Pentecostes, aquele que está lá em Atos 4. Mas para já, no segundo capítulo, nós vemos que eles estão reunidos em oração. Maria, os apóstolos. De repente vem um vento impetuoso. Um vendaval que vai enchendo toda a casa onde eles se encontravam. Atos 2, 3. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. É o que reproduz esse ícone de Nossa Senhora de Pentecostes. Então, eles estão com um só coração e uma só alma. Eles estão insistindo na oração, eles não cessam a oração. O resultado desse clamor é um derramamento, uma linguagem nova, a linguagem do amor, a linguagem do alto, uma linguagem que não pertence a este mundo, mas que vem do paraíso. Esta linguagem vem sobre o cenáculo. Depois que essa experiência é uma experiência comunitária de cenáculo, Pentecostes, ela vai se repartindo, porque cada um vai também se apoderando, vai assumindo o dom do Espírito Santo, a maneira como Jesus quer. Amém, irmãos? Mas é preciso a gente virar a página e irmos para Atos 4, 31 e entender, acima de tudo, o contexto, porque é exatamente o contexto que nós estamos vivendo hoje. Por isso, toma a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 31. Vou citar esse versículo, depois nós contextualizamos.
vai dizer o seguinte: tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. No 32, vai dizer: a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Meu querido irmão, minha querida irmã, é bem capaz que a maioria de nós já teve a sua primeira experiência, ou a segunda, ou a terceira difusão do Espírito Santo. Nas primeiras experiências, normalmente o que nós vivemos é Atos 2. Por quê? Porque tem um caráter de novidade. Não sabíamos o que era um repouso do Espírito Santo, não sabíamos o que era uma oração em línguas. É tudo muito novo. Causa até certo estranhamento, certa dúvida, mas será que isso é de Deus? Será que isso não é? Na Igreja Católica, esse tipo de manifestação, sim, todos nós passamos por essa fase inicial do primeiro amor, de quando oramos em línguas pela primeira vez. Lembra-se disso? De quando nós repousamos pela primeira vez, de quando nós tivemos aquela primeira paixão profunda pelo Senhor. Os apóstolos viveram em Atos 2. A multidão embriagada, o que é isso? Como que nós fazemos para ter essa experiência? Muitos tiveram essa experiência de batismo no Espírito Santo. Mas Atos 4 nos coloca num contexto diferente. Por quê? Porque os apóstolos, já cheios do Espírito Santo, eles já saíram para, de povoado em povoado, proclamarem as maravilhas de Deus. O primeiro Pentecostes foi uma novidade, mas daquilo que a intercessão traz para nós, para esse encontro diferenciado, é exatamente o texto que acabamos de ouvir. Porque nesse texto, os apóstolos, eles já não estão numa fase fácil do ministério deles. Eles estão passando por uma perseguição muito grande. Eles acabam de serem questionados diante do Sinédrio. Pedro e João. Pedro e João, eles estão sendo desafiados a renunciar a esse tal de Jesus que eles pretendem pregar como o Senhor de todas as coisas. Então, esta fase dos apóstolos já não é uma fase fácil, apenas de gozo espiritual. Todos nós, da primeira experiência do batismo no Espírito Santo, gostaríamos de montar aquelas tendas e ficar aqui está muito bom. Não. Os apóstolos cheios do Espírito passam pelo deserto, passam pela dor. E aqui, tanto autoridades religiosas como autoridades civis, elas estão reunidas para tentar desfazer toda e qualquer tentativa dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de irem constituindo uma fé, uma religião, um novo sistema de valores, um novo sistema de fé, de credo, de vida comunitária. Deu para entender? Mas eles perseveravam na oração. Não foi a dor, não foi a pressão externa, não foi a pressão de meios religiosos, ou de meios políticos, ou de meios sociais civis, que barraram aquela experiência dos apóstolos. Porque a paixão deles por Jesus é muito maior do que as pressões internas e externas. Exatamente por isso que eles oram. No momento que eles oram com essa palavra de Atos dos Apóstolos 4:31, um novo Pentecostes acontece. As maravilhas de Deus se atualizam. Meu irmão, minha irmã, eles primeiro oraram, perseveraram unânimes. Eles pediram a graça do Espírito Santo. Aquele lugar tremeu, exatamente como tremeu com aquele vento impetuoso no texto de Atos 2.
Porque eles estavam reunidos. Reunidos significa unidos novamente. Ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Nós estamos nesse tempo agora de pandemia, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo em que todos nós somos desafiados nas bases do nosso credo, daquilo que nós acreditamos. Quantos de nós, de repente, nesses 2 meses e meio de confinamento, de restrição, quantos de nós ficaram confusos? Quantos de nós corremos o risco de nos abandonarmos ao próprio desânimo, à própria sorte? Nós passamos a questionar. Então entremos nessa passagem, porque com os apóstolos também não foi fácil. Eles também passaram por muitas perseguições, e ainda assim a unanimidade, a oração perseverante, fez com que o Espírito Santo de Deus nunca os desamparasse. Portanto, eles continuaram pregando, continuaram anunciando o nome de Jesus. Nós já tivemos a nossa primeira experiência. Hoje, a experiência do batismo no Espírito Santo, que o Pai quer enviar em nome do seu Filho Jesus, é uma experiência de renovação da nossa fé, renovação da nossa esperança, renovação da nossa alegria. Eu preciso ser honesto com vocês que me acompanham. No batismo de Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele, o Pai disse: eis o meu filho muito amado. Mas logo a seguir, não foi Jesus quem se candidatou para o deserto. Não foi. Sinto em dizer, mas foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. E isso tem uma repercussão muito grande em nossa vida de cristão, de católico, de carismático. É a palavra de Deus. É o Espírito que muitas vezes nos permite também ir para o deserto, para lá entrarmos num profundo processo de autoconhecimento, de revisitar as nossas opções, as nossas decisões. Vejamos o nosso dia a dia. Quanto de nós dedicamos a Deus? Quanto de nós está mais afeiçoado às coisas do mundo? Essa pandemia chegou no momento em que muitos estavam com um apetite muito grande, talvez para o consumismo, talvez para a tentativa do progresso nesse mundo. Talvez muitos dos que nos acompanham aqui já estavam sendo influenciados por certo modernismo, onde cada vez mais se mina as bases da religião cristã, do cristianismo, daquilo que os nossos pais nos ensinaram, daquilo que a igreja insiste em transmitir para nós. Nós já achamos certas passagens da Escritura antiquadas. Vem, Espírito Santo de amor sobre nós. Vamos pedir esse sopro, esse batismo novo. O batismo no Espírito Santo, ele traz várias consequências para nossas vidas. Várias consequências. Se nós lermos no Antigo Testamento, existe o batismo, a experiência de Deus a nível pessoal, existe a experiência de Deus a nível comunitário. Porque em Ezequiel 36, o Senhor prometeu o Espírito Santo para transformar o coração. Tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e dar um coração novo. Belíssimo. Mas em Números 11, 25 em diante, também o povo de Deus estava com tantas demandas, tantas dificuldades, que Moisés sozinho não estava dando conta de liderar o povo eleito. Então Moisés convocou 70 homens, todos eles receberam o Espírito. Então foi uma efusão, foi uma graça comunitária, para que com um grupo maior de profetas fosse mais fácil de conduzir o povo de Deus. Quando chegamos então no Novo Testamento, Jesus Cristo tem a sua experiência pessoal com o Espírito, é conduzido de maneira individuada pelo Espírito, mas essa graça não se contém dentro do corpo de Jesus.
Ele quer derramá-la sobre toda a igreja. Ele derramou no alto da cruz e ele derramou em Pentecostes. Hoje ele quer derramar sobre nós. São Paulo foi um dos homens cheios do Espírito Santo. E se você apanhar depois, não dá para ser agora por conta da brevidade do tempo, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, existem desdobramentos desse batismo no Espírito Santo. São os carismas. Se você apanha lá, Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. Então, o Espírito Santo tem várias operações para realizar em nós. Em nosso intelecto, em nossos afetos, em nossa vontade, em nosso coração. São Paulo, e assim nós vamos caminhar para a oração. São Paulo tem um texto providencial para nós também nesses tempos de pandemia. Está em Romanos capítulo 8, versículo 5. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E olha que bonito. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Eu dou um salto no versículo 15, um texto clássico nos grupos de oração. Com efeito, não recebestes do espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes do espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém, irmãos? Eu peguei um texto que tem um peso teológico maior. Como eu dizia, eu tenho que ser honesto com vocês. Deixei um pouco aquelas passagens mais fáceis, mais cômodas, tranquilas, de primeiro anúncio, e eu estou aqui com um alimento mais sólido. É uma das páginas mais belas de toda a doutrina de São Paulo Apóstolo. Ele falando sobre o Espírito e a sua oposição com a carne. Espírito aqui vem de pneuma no grego, e carne vem de sarx. Na verdade, esse nome carne aqui tem um sentido mais de instinto. É o instinto mais baixo do homem. É o seu lado mais fracassado. Não podemos reduzir isso simplesmente à dimensão sexual, como se tudo que fosse sexual é a perdição total e de resto tudo pertence a Deus. Não. O que está em xeque aqui, e São Paulo fala para nós, é se nós queremos deixar-nos conduzir simplesmente pelos nossos instintos mais baixos, pelo nosso egoísmo, ou se queremos nos abrir à condução do Espírito Santo de Deus. O nosso instinto promove ações. O nosso instinto faz coisas que são más, mas também faz coisas que são boas. No entanto, é o que nós estamos assistindo nesses tempos de pandemia. Quando nós passamos por crises, por momentos difíceis como os de agora, o nosso interior, a nossa consciência, a nossa visão de mundo, a nossa visão de Deus, tudo isso passa também por uma crise profunda. Sejamos honestos. Então, mais uma vez, eu tenho que concluir. Se eu vivo guiado pelo meu instinto, eu olho para essa pandemia e eu só vejo desgraça, eu vejo que está tudo perdido,
eu vejo que não há futuro, eu vejo que a minha fé já não me responde mais nada, ou mais uma vez, perseverando na oração, nós clamamos o vento do Espírito. Pedimos ao Senhor: Senhor, batiza-me no teu Espírito Santo. É uma decisão de fé. Eu vou falar para vocês. Nós, ultimamente, queira discernir essas palavras como achar é melhor. Ultimamente, nós só olhamos ou para a direita ou para a esquerda. Ultimamente, nós estamos com os humores inflamados. Nós queremos olhar e conseguir ver a resposta para tudo do lado esquerdo, do lado direito, e estamos esquecendo de olhar para o alto. É por isso que já no momento mais crítico, assim esperamos, dessa pandemia, Deus com a sua igreja marca exatamente esse tempo pascal, exatamente o Pentecostes. Por isso, peçamos ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, onde você está, procure uma situação mais cômoda. Se você quer ficar em pé, ou sentado mesmo, ou ficar de joelhos diante dessa tela, mas vamos perseverar na nossa oração. Todos nós já sabemos o que é oração em línguas, todos nós já sabemos o que é repouso. Já deixou de ser novidade esta experiência de Pentecostes. A novidade hoje são as circunstâncias que nos rodeiam, como aqueles apóstolos em Atos capítulo 4, versículo 31. Eles não estavam rezando com Maria de maneira cômoda, bela, suave. Eles tinham acabado de sair de um julgamento, de uma pressão das autoridades religiosas e civis. E hoje há uma pressão enorme também. Eu, Padre Helder, peguei a passagem de Romanos 8. Esta passagem fala muito de morte. No entanto, no capítulo 8 de Romanos, fala-se 29 vezes o termo Espírito. Tanto o Espírito com E minúsculo, que é o interior do homem aberto à graça, como o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito do Messias, que é o Espírito do Pai. Nós clamamos Abba, ó Pai. Por isso, abramos o nosso espírito humano. Não nos deixemos seduzir pela palavra morte que está nos noticiários. Não nos deixemos seduzir pelos instintos inflamados que estão sobrando por aí. Todo mundo querendo resolver todas as coisas, todo mundo querendo encontrar culpados. Não, meu irmão, minha irmã. O importante é, nesse momento, termos a humildade, a unanimidade, a perseverança na oração, sempre trazendo Nossa Senhora de Pentecostes conosco e nos abrir à efusão do Espírito Santo. Como os apóstolos viveram, a cada dificuldade, a cada provação, uma nova experiência. Para quê? Para sermos repletos, para que os frutos do amor, da longanimidade, da humildade, o fruto da alegria, mais uma vez venha sobre o nosso coração. Eu costumo dizer: para onde eu vou, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso é o Espírito Santo que eleva o nosso humor. É o Espírito Santo que reorganiza a nossa dimensão da vontade, da inteligência, os nossos questionamentos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e renova não só a face da terra, mas a diocese de Franca. Vem Espírito Santo e nesse momento difícil renova aqueles que são carismáticos e que nos acompanham aqui. Vem Espírito Santo. Pai querido e amado, em nome de Jesus Salvador, derrama sobre nós, derrama sobre os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no canal no YouTube, uma nova infusão do seu Espírito Santo. Nós não queremos, ó Pai, viver na carne, e a carne aqui, e a carne nesse momento, nós não queremos viver dependendo de noticiários, dependendo de palavras de medo, de pânico. Nós não queremos, Senhor, viver na carne, que é olhar apenas no horizontal, para um lado ou para o outro. Não, Pai,
nós queremos olhar para o alto. E se você está acompanhando essa pregação, se o seu coração já está pulsando, vamos cantar esse cântico. Se você preferir, põe a mão no seu coração ou ergue os seus braços, feche os seus olhos e vamos orar com a palavra e com esse cântico inspirado. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus. de ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Suspira por ti. Não quero viver, Senhor, segundo os meus instintos somente. Minha alma A minha carne, a minha dimensão humana. de ti, ó Por isso, recupera em minha visão sobrenatural. minha alma suspira. Resgata a alegria, a esperança. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra. Sopra em Meu irmão, minha irmã, os tempos são difíceis, como o tempo dos primeiros cristãos. Mas nós somos filhos amados do Pai. Reunidos em teu nome. Em Cristo Jesus, carregamos a nossa cruz, que a vitória é certa. Ó vento, Ó vento, vem neste lugar, em nossas casas, nos membros do nosso grupo de oração. Fortalece, Senhor, o que é fraco, com o teu poder. com teu poder. Rasga o céu, Rasga o céu, meu Pai. sopra hoje aqui. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão, minha irmã, esse batismo do Espírito. Ó Derrama, Espírito Santo de Deus, cura, carismas, frutos, dons sobre nós. Não queremos viver no desânimo, na solidão, porque nós somos igreja, nós somos comunidade. Rasga o céu, Meu meu Pai. Pai, sopra Hoje aqui, vem Espírito Santo. com toda a atualidade, oremos do Espírito. Aqueles homens perseguidos saíram intrépidos, Senhor, continuaram a fé carismática, continuaram anunciando a tua ressurreição. Elimina de nós, Senhor, toda a desordem do pânico, do medo que tenta nos afastar de vós. Abre a cortina da esperança do pós-pandemia, porque Tu és o objetivo das nossas escolhas. Por isso, batiza no Senhor com Teu Espírito. Batiza os membros dos nossos grupos de oração que estão tristes. Restaura a alegria, o ardor, o desejo de viver em comunidade, em grupo de oração. Ó vento impetuoso, fortalece os fracos. Canta isso, meu irmão, minha irmã. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece grupos de oração, paróquias, movimentos pastorais, famílias. Fortalece, Senhor. Rasga o céu, meu Pai. Sopra hoje. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. A palavra que o Senhor me recorda nesse momento, finalizando essa pregação,
é a que está provavelmente em João capítulo 6, quando aquela multidão foi alimentada, voltaram a procurar o Senhor. No entanto, Jesus percebeu o ânimo que eles tinham. Eles estavam atrás de Jesus pelo alimento físico. Eles voltaram, eles correram atrás de Jesus porque queriam ser saciados no corpo. E ali mais uma vez Jesus prometeu-lhes o alimento da alma, o alimento do céu, o pão vivo que desceu do céu, o próprio Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em tempos em que nós estamos carentes de alimento que sacia o nosso corpo, porque nos falta às vezes a segurança da comida em nossas mesas, ou do emprego que nos sustenta, ou daquele estudo que estávamos com os sonhos de concluir o mais rápido possível. Mas mais uma vez, o Senhor, embora falando que tudo isso seja importante, dá-nos a graça de viver deste alimento espiritual, o pão, posso dizer assim, o pão do próprio Espírito Santo, que é a vida no Espírito, que é o nosso instinto, o nosso ânimo, o nosso corpo, conduzido, iluminado pelo Espírito. Obrigado, Senhor. Bendito sejas, porque mais uma vez o Senhor nos alimenta do interior para o exterior, do mais profundo da alma em direção às outras faculdades do meu organismo. Bendito sejas, a Ti a honra, a glória e o louvor. Meu irmão, minha irmã, já podemos sorrir para Jesus ressuscitado. Já podemos nos alegrar em Sua presença, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo, a nossa segurança. Amém? Muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse momento. Quero agradecer a equipe que está aqui nos bastidores também, o Jackson, a Priscila, o Frade José Tarcísio. Quero agradecer a Renovação Carismática por esse convite e peço que você continue ligado aí no canal no YouTube da Renovação Carismática Católica da Diocese de Franca, porque o Senhor tem muitas maravilhas para realizar. E esse tempo de pandemia, embora não seja vontade de Deus, mas simplesmente permissão, seja um tempo para uma conversão profunda dos nossos corações. Beleza? Amém? Então, nada de olhar nem para um lado e nem para o outro, mas olhemos para o céu, porque a alegria do Senhor e do Seu Espírito Santo é o nosso batismo e é a nossa força. Amém? A paz. Deus abençoe. Uma presença, Senhor, vai mais que uma vida inteira, longe do teu amor. Minha vida em tua presença, Senhor, em sentido e alegria plena, vivo pra teu louvor. Um dia em tua presença, Senhor, vale mais que Toma uma posse dessa vida alegria. inteira, longe do Na presença do Senhor,